Que bom que você veio, meu querido, minha querida. Conforme o presbítero Mário falou logo no começo, você não veio por acaso. Sabe por quê? Porque todo caminhar em direção a Deus, ele é impulsionado pelo próprio Deus. Quando nós olhamos para o céu, está escrito lá: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí você acha que tem o poder de escolher, e aí você entra. Mas quando você entrou nos portais eternos, estava escrito: vinde a mim por fora. Na parte de dentro desse portal está escrito assim: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Está escrito lá no Evangelho de João. Então todo movimento seu em direção a Deus é impulsionado já pelo próprio Espírito de Deus. Porque nós não tínhamos capacidade de caminhar em direção a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto está morto, não reage, não fala, não toma decisões. Mas quando o Espírito Santo sopra a regeneração, nós nascemos espiritualmente. Então agora nós temos condições de decidir e de buscar a Deus. Amém. Aqui. Nós estamos em janeiro e fevereiro, numa série chamada Recomeços, ou Recomeçar. Estamos trabalhando alguns princípios aqui para que seja possível recomeçar. O primeiro princípio que nós trabalhamos aqui foi admitir. Quando admitimos que temos um problema, nós então partimos para resolver esse problema. E hoje, um outro verbo, reparar ou reparação. E o texto que eu escolhi para que a gente fale desse assunto está na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Esta carta tem apenas ou melhor, não tem capítulos, tem só versículos. É como se fosse apenas um capítulo. Eu vou ler aqui para vocês agora. Presta atenção que é uma narrativa aí muito interessante. Diz assim: eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, a saudação que eu fiz agora, estejam com vocês. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Minha tradução é a linguagem de hoje. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que eu tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração.
gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém é muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto: eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que eu estou lhe pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Peço também que preparem um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Queridos, para recomeçar, é preciso reparar o que foi destruído. Nenhum processo mal terminado deveria dar sequência sem antes haver uma reparação. Deixar portas abertas atrás de si, questões mal resolvidas, elos cortados, trazem grandes prejuízos à nossa vida. Porém, reparar ou reconhecer o erro, pedir perdão ou pagar a conta, é um processo bastante difícil. Sabe por quê? Porque passa pela vergonha. Vergonha de confessar, vergonha de se retratar, vergonha de se humilhar, passa principalmente pela coragem. Pela coragem. O ser humano sempre foge, sempre fugiu do seu erro desde o início da criação do mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles tiveram medo e se esconderam de Deus, e a pergunta de Deus: onde estás? Assim também os nossos filhos, quando fazem alguma coisinha errada, eles procuram maquiar, eles procuram fugir, eles procuram mudar a situação para que nós não percebamos. Mas também não é só os nossos filhos, homens barbados, quantos hoje fogem também e não acertam. Não deveria ser assim, porque são homens, e pressupomos, né, pelo que nós aprendemos da ética, que sendo homens, os homens assumem as suas responsabilidades, mas infelizmente não é isso que nós vemos. Há muitos homens que assumem a sua masculinidade, mas há muitos homens que não assumem a sua hombridade. Isso é muito diferente. Agora, uma coisa é certa: muito do que nós sofremos hoje é por conta dessas portas que ficaram abertas para trás. A deficiência dos nossos relacionamentos é fruto daquilo que nós roubamos.
ou daquilo que nós fomos roubados em nossa dignidade. Disso nós não temos dúvida, disso até a psicologia explica. Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E não existe experiência mais negativa em nossa vida do que quando nós somos assaltados em nossa dignidade. E isso vai causando em nós, em nosso ser, em nosso caráter, em nossa mente, em nosso coração, rachaduras em nossa alma. E este assalto da dignidade se dá através de inúmeras experiências ruins, como rejeição, como um assédio sexual ou moral, uma injustiça, uma violência, comparações, muitas vezes na família, predileções entre filhos, dos pais em relação aos filhos, morte, agressões verbais, críticas, palavras malditas, violência, discussões, divórcios, abandono, indiferença, frieza. Tudo isso vai causando rachaduras na nossa mente. E para fugir da reparação, nós podemos recorrer a vários caminhos, como por exemplo, a negação. Nós negamos, não queremos olhar para o problema, nós mentimos, nós achamos que não existe um problema. Podemos também optar pela racionalização, tentamos dar razões que justifiquem o nosso comportamento, ou também nós partimos para a projeção, projetamos no outro o nosso problema e os nossos defeitos. Foi assim com Adão, quando questionado por Deus, ele disse: a mulher que tu me deste, jogou a culpa em Deus e na mulher. Projeção para não assumir o erro e para não fazer a reparação. Quantos homens e quantas mulheres hoje entram num novo relacionamento sem terem resolvido o relacionamento anterior? Como irão se relacionar, como irão entrar num novo relacionamento se ainda existem rachaduras, se ainda existem mágoas no coração? Como irão se relacionar com uma nova esposa se ainda existe uma desconfiança no próprio coração em relação à esposa anterior? Ou vice-versa, né? Marido. Quantos homens se tornam pai ou pais sem terem acertado questões mal resolvidas com o seu próprio pai no passado? Como serão pais dessa maneira? Provavelmente tem uma grande chance de replicar o que aconteceu com ele, com o seu filho. Então, queridos, a cura dessas rachaduras, o conserto dessas emoções mal resolvidas passa pelo fechamento de ciclos, ou fechamento de assuntos mal acabados. Necessariamente, grande parte disso passará pela questão do perdão, porque em geral, questões mal resolvidas têm problemas de desacertos e de mágoas. Você tem assuntos mal resolvidos? Você precisa de coragem. Você precisa de coragem de voltar lá atrás e mexer nesses assuntos e fazer o que tiver ao seu alcance para resolvê-los e fechar atrás de você esta porta aberta. Isso chama-se reparação. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está desafiando Onésimo a fazer uma reparação a Filemon. Está desafiando também Filemon a aceitar esta reparação de Onésimo. O contexto aqui nos parece muito claro. Onésimo havia sido escravo de Filemon na cidade de Colossos. Por certo, ele havia roubado o seu patrão, defraudado o seu patrão e havia fugido para Roma.
Havia fugido para a grande metrópole, para se esconder, tentando escapar do seu crime. Isso fica aí evidenciado no versículo 18, se você estiver acompanhando. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha em minha conta. Nós sabemos que naquela época, pela lei vigente no Império Romano, o senhor ou o dono do escravo tinha a possibilidade até mesmo de executar o escravo fugitivo caso o apanhasse, né, de volta. O fato é que houve uma ruptura na relação e no relacionamento entre Onésimo e Filemon. Havia dívidas, havia medo, havia mágoas, medo e dívida por parte de Onésimo, mágoas por parte de Filemon, porque Filemon havia sido traído por Onésimo. E quando nós olhamos para o texto aqui, pelo que Paulo diz a respeito de Filemon, Filemon deveria ser um bom homem, por tudo que ele fazia pela igreja, fazia pelo apóstolo. Filemon nos parece um homem amoroso, um homem justo, mas ele havia sido defraudado por Onésimo. Quando nós temos um coração regenerado, ou quando não temos um coração regenerado, fica quase que impossível fazer uma reparação. Mas agora, na história de Onésimo entra Paulo, e na história de Onésimo entra a fé, e na história de Onésimo entra Jesus Cristo. Então agora, com um coração regenerado, Paulo o desafia para que ele volte e faça essa reparação ao seu patrão. Eu pergunto para você nessa noite: você já defraudou alguém? A resposta é muito simples, queridos. Todos nós já defraudamos alguém, sem exceção. Nós já ferimos, nós já magoamos, em maior ou menor grau. E nessa noite, a minha oração, as nossas orações nesta noite, é que o Espírito Santo traga ao nosso coração, ative a nossa memória e nos faça enxergar aquilo que nós precisamos reparar. Versículo 10 diz: portanto, ele faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Aqui fica claro que Onésimo foi regenerado. Regeneração significa morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para a vida que nós vivíamos e renascer para Cristo e para a vida que Cristo nos dá a partir da nossa conversão. Onésimo, até então, como diz lá em Efésios 2, que eu fiz citação também hoje aqui, havia vivido como todo mundo, como todos nós já vivemos. Estava morto em seus delitos e pecados, andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Onésimo também andava segundo as inclinações da sua carne, fazia a vontade da carne, dos pensamentos. E Onésimo era, como diz lá em Efésios 2, por natureza, filho da ira, como todos nós antes de conhecermos a Jesus. Mas o ladrão Onésimo conheceu Jesus por meio de Paulo, e isso fica evidenciado nesse versículo. Portanto, Paulo se torna então pai espiritual de Onésimo, e Paulo estava convicto da conversão de Onésimo. Queridos, a conversão, ela muda a nossa história. A conversão a Cristo é o ponto mais decisivo da nossa vida, não somente porque sela o nosso destino eterno, a nossa vida eterna, o céu, a nova Jerusalém, mas porque também a conversão
Vem da palavra metanoia, ou seja, é uma completa mudança de mente. Não existe uma experiência tão ou mais radical do que a conversão em nossa vida. Eu andava nesta direção, sem Deus, sem esperança, caminhando para a condenação eterna, porque era um pecador e o salário do pecado é a morte. De uma maneira ou de outra, Jesus Cristo entrou na minha vida através do Espírito Santo, me tocou e eu fiz esse movimento. Eu me converti, ou melhor, fui convertido. Estou caminhando de volta ao Pai, ao céu, ao meu Criador. A conversão é a experiência mais sublime que um ser humano pode experimentar. E quando a conversão é verdadeira, é a experiência mais transformadora e radical que acontece conosco. Sabe por quê? Porque ela muda o pensamento. A conversão muda conceitos. A conversão muda visão de mundo, muda atitudes, muda maus hábitos, liberta, rompe barreira, revoluciona tudo em nossas vidas. A conversão não nos permite viver mais da maneira que nós vivíamos. Agora olha que coisa muito engraçada. Não é nada imposto, não é nada obrigado, não somos oprimidos para fazer o que a palavra de Deus manda, não. É algo de dentro para fora. Jesus nos dá um novo coração, uma nova natureza. E essa natureza que agora vive com o Espírito de Cristo aqui dentro, é natural para ela agora obedecer e agradar a Deus e adorar a Deus e viver para Deus. Há um conceito errado lá na sociedade, lá no mundo, no nosso mundo hoje, de que o crente é escravo, de que o crente é chato, de que o crente não pode nada. Isso é religião. O evangelho é libertador. A religião é de fora para dentro. A religião coloca cercas, não faça isso, não faça aquilo. Desculpa. O evangelho não. O evangelho falou: você pode fazer o que você quiser agora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza agora agrada a Deus, tem prazer nas coisas de Deus. Então nós passamos a viver de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo está habitando em nós, e vai nos conduzindo, vai conduzindo o nosso viver de uma maneira que nós agora vivemos pela palavra de Deus. E aqueles lixos, aquelas atitudes e costumes pecaminosos que era hábito em nossa vida, eles vão ficando aos poucos para trás, eles vão sendo desarraigados do nosso proceder. Esta era a consciência que o apóstolo Paulo tinha a respeito da conversão. Lá no mesmo Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: antigamente vocês viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Por isso, quando Paulo toma ciência do que havia acontecido com Onésimo, Paulo percebeu que havia uma porta aberta, uma situação mal resolvida, e Paulo, então, ele teve essa preocupação de ajudar nesta situação, e Paulo escreve então esta carta ao seu amigo Filemon, o qual também Paulo era pai espiritual dele, porque havia pregado o evangelho a ele. Então Filemon devia a sua própria vida eterna a Paulo, que foi o pregador do evangelho, a ele. E queridos, é isto que a conversão genuína nos leva a fazer, leva a sanar, leva a curar relacionamentos mal resolvidos que nós deixamos para trás. É certo que na nossa conversão Deus perdoa todos os nossos pecados. Não existe um pecado que a cruz de Jesus Cristo não contemple.
Por mais hediondo, grave que seja a cruz de Cristo, quando Ele disse está consumado, traduzindo ao pé da letra, está pago. Jesus absorveu todos os nossos pecados, já foram cancelados pelo sacrifício de Jesus. Mas como foi falado pela manhã aqui pelo nosso irmão Dordeto, as consequências ficam. As consequências ficam, o estrago fica. Eles marcam o nosso presente, eles marcam o nosso viver hoje negativamente, e influenciam ainda a nossa vida. O arrependimento de nossos pecados nos levou à conversão e à nossa salvação. Mas esse arrependimento, ele é contínuo. Agora nós temos a consciência, nós temos o Espírito como um sino batendo dentro da nossa consciência, como uma luz, e a nossa vida é feita de vários arrependimentos. Aquele primeiro que nos levou à salvação e à conversão, e outros que o Espírito Santo vai provocando em nós, para não nos permitir viver uma situação de pecado, de separação com o irmão ou qualquer pessoa. Então foi isso que Paulo desafiou Onésimo a fazer. Então quando nós lemos aqui o versículo 17, ou melhor, o versículo 11, diz assim: antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Paulo está mandando essa carta a Filemão dizendo, ele que causou prejuízo, ele está disposto agora a reparar o erro. Ele foi inútil, mas agora ele será útil. E é interessante, queridos, que o portador desta carta seria o próprio Onésimo. Então Onésimo estava disposto a fazer esta reparação, e esta era uma forte evidência da sua conversão. O que se passava na cabeça de Onésimo ao levar aquela carta? Ao chegar na fazenda, ao entrar na propriedade, todos daquela vila, daquela cidade, daquela fazenda sabia que ele era escravo fugitivo. Será que ele teria condições de chegar e explicar e entregar a carta antes de ser morto? Então havia também um temor no coração de Onésimo, mas Onésimo estava enfrentando o seu erro, enfrentando as consequências do seu erro. Ele queria fazer essa reparação. Quando o Espírito de Cristo habita em nosso coração, tem um texto lá em Coríntios que diz que a bondade de Deus é que produz arrependimento em nós. Deus vai achatando o nosso coração bondosamente, Ele vai apertando, Ele vai sufocando, para que este câncer não fique dentro de nós, essa questão mal resolvida, e a gente coloque para fora e resolva. Então Onésimo não suportava viver com Cristo carregando uma situação mal resolvida. Era necessário voltar atrás. Ele se arrependeu e agora ele queria consertar isso. E queridos, é preciso ter coragem para fazer isso. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo camufla, mas o tempo não cura essas coisas. Às vezes parece que está resolvido, está adormecido, mas não está, sem que haja uma reparação. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas hoje não prosperam financeiramente, não prosperam emocionalmente, não têm saúde emocional, não prosperam em seus relacionamentos porque têm, por conta de rupturas mal resolvidas, sem que haja cura, sem que haja reparação. E
Como bem disse Lutero, o reformador, todos nós somos onésimos, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas todos nós, desafiados pelo exemplo de Cristo, que foi o grande reparador, desafiados pelo exemplo de Onésimo, nós precisamos ter essa coragem, queridos, de voltar atrás, lá onde erramos, e fazer pelo menos uma tentativa de consertar as coisas, fazer o que nos cabe, independente da reação do outro ou da outra pessoa. Paulo não somente desafia Filemão a receber Onésimo como irmão e a perdoá-lo, mas também desafia Onésimo a ter coragem de voltar a Colossos e enfrentar o seu patrão cara a cara, correndo o risco de pagar com a sua própria vida. Mas o fato, queridos, é que a reconciliação é um tema central na fé cristã, porque a nossa conversão marca o nosso retorno a Deus, a nossa conversão marca a nossa reconciliação com Ele. Por isso Paulo não poderia deixar passar esse fato, porque mesmo apesar da conversão de Onésimo, o corpo de Cristo, a igreja, estava com uma rachadura, estava ferido e não poderia continuar assim. E Paulo vai e mexe na ferida. Reparações espirituais são necessárias, e passa pela coragem de mexer nas feridas. Isso dói. Mas nós sabemos, já falei isso aqui, hoje, não sei, eu acho que a medicina avançou, o conhecimento avançou, eu não vejo quase pessoas com aquelas feridas. Era muito comum na minha infância, aquelas feridas grandes na perna, no braço, com uma grande casca escura por cima, mas com pus por baixo, e não adiantava passar o tal do mertiolate, que ardia pra caramba, mas não resolvia. Era necessário arrancar a casca, tirar o pus com algodão, com água oxigenada, limpar e aplicar o remédio. Isso é necessário hoje, queridos, para nós fazermos reparações. O perdão é um fato inegociável, uma questão inegociável na fé cristã. A questão não é se você não está afim de perdoar. A questão é que se você não perdoa, você está dividindo o corpo de Cristo. Onésimo, logo nos primeiros dias e meses de sua conversão, ele entendeu isso. E ele mesmo seria o portador da carta que ele entregaria à pessoa que ele defraudou. E ele foi, queridos. E esta coragem de Filemão enfrentar essa situação me lembra um outro fato histórico, o maior de todos: a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Ali foi o ponto culminante na vida de Jesus. Se tem um momento no qual Jesus poderia ter retrocedido, foi no jardim de Getsêmani. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A aflição de Jesus Cristo era tão grande que os poros da pele do seu rosto se abriram, e Jesus, pelos poros se abrirem, ele suou sangue. E ali por 3 vezes ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, se possível. Mas Jesus não retrocedeu. Jesus me amou, Jesus te amou, Jesus foi até o fim. Jesus foi o grande reparador da história, tanto que Jesus dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele enfrentou a cruz e ele fez a reparação por toda a humanidade. A soma dos pecados leves, graves, gravíssimos e até mesmo irreparáveis aos olhos humanos, de todos os homens desse mundo e mulheres, de todas as épocas,
foram colocados sobre o corpo de Jesus Cristo. Tanto que Deus virou as costas para ele, e Jesus gritou da cruz: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a minha miséria, a sua miséria, os nossos pecados estavam sobre ele. Estavam sobre ele. Jesus passou vergonha e passou dor para fazer a nossa reparação. Isto é evangelho. Isto é o cerne da fé cristã. E a pergunta para nós concluirmos nesta noite: o que você que veio aqui nesta noite faz com isso? Com este fato consumado há 2000 anos atrás? Talvez você tenha passado por uma situação parecida com a de Onésimo. Talvez você tenha defraudado alguém. Mas hoje, Jesus, o Supremo Reparador, te convida a fazer a tua reparação. Existe nesta noite, na sua mente, algo que Deus está trazendo hoje, e que necessita fazer uma reparação? Se nós pertencemos a Jesus, se nós fomos comprados por um alto preço, o preço do seu sangue, se nós temos o seu Espírito, se fomos regenerados, se fomos convertidos a Deus, então, queridos, é necessário que nós façamos esta reparação. Já quem não é de Cristo, tudo bem. Eu acho que quem não é de Cristo quer mais que as pessoas fiquem magoadas com elas mesmas. Querem mais é que sofram mais e mais. Agora, conosco é diferente. Se ofendemos alguém, se difamamos alguém, se aumentamos um conto, quem conta aumenta um conto. Se fomos mal educados, se traímos, se defraudamos, se discriminamos, se fomos indiferentes, se fizemos acepção, ou até mesmo se rejeitamos um pedido de perdão e não permitimos que alguém fizesse uma reparação conosco. Hoje é tempo. Hoje é tempo de consertar, de reparar, de reconstruir. Não existem bons começos sem que haja reparações. Somos chamados hoje a reparar. E quem nos convida a fazer esta reparação não sou eu que te convido. Foi alguém que nunca defraudou alguém, mas mesmo assim fez a reparação por todos nós. É Ele, aquele que nós chamamos de Senhor. Senhor significa dono. Ele manda, Ele governa. Nós somente obedecemos para o nosso próprio bem e alegria.